E uma palavra muito interessante é a palavra bem-aventurado. Essa palavra, pela minha pesquisa, se a gente considerar aí a tradução Almeida Corrigida Fiel, a gente vai encontrar ela na Bíblia 87 vezes. A maioria no livro dos Salmos, é o livro que mais apresenta essa palavra. Então eu gostaria de ler alguns textos. Jesus também usou essa palavra, a gente encontra essa palavra também no livro de Apocalipse. Eu gostaria de fazer uma reflexão hoje e comparar um pouco com feliz. E a gente vai encontrar essa palavra traduzida como feliz em algumas versões, como por exemplo na NVI, na NVT. Talvez seja até um problema, um erro. Vamos começar no Salmo 1, ou Salmo 1, também assim chamado. Coloca para mim, por favor, na revista atualizada, Salmo 1, versículo 1. Depois nós vamos ler alguns outros textos. Isso. Vamos orar mais uma vez antes de ler. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração. Traz edificação, Senhor, através da Tua palavra. Ó Deus, que os nossos corações estejam abertos, receptivos, sensíveis àquilo que o Senhor deseja transmitir para cada um de nós aqui, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Pode colocar aqui, Salmo 1, versículo 1. Perceba que o livro dos Salmos, ele vai começar com essa palavra, bem-aventurado, né? Eu creio que você já leu, já ouviu, conhece esse salmo. Então, diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 32, versículo 1 e versículo 2, por favor. Novamente a palavra, presta atenção nessa palavra. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Agora vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 5. A partir do versículo 1, nós vamos até o 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pode prosseguir até o 12. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ok. Então, essa palavra, bem-aventurado,
que a gente leu alguns textos aqui, é uma palavra que ela tem um peso, ela tem um significado. É uma palavra tão importante que é a primeira palavra do livro dos Salmos. Quando Jesus foi fazer um dos seus discursos mais importantes, que é conhecido como o Sermão do Monte, a primeira palavra que ele usou foi essa palavra, e falou outras diversas vezes aquilo que é chamado de as bem-aventuranças, que é do versículo 13 ao versículo 12, conforme a gente leu. E aí, o que tem por trás dessa palavra? E aonde isso vai nos levar? O que nós podemos aprender com isso? Vamos lá. Em algumas versões, como eu falei, essa palavra é traduzida como felizes. Quando a gente fala sobre felizes, né, a gente está falando sobre felicidade. Felicidade talvez é algo assim que todo mundo já pensou e já refletiu sobre felicidade. Tem até um filme famoso, né, que chama A Procura da Felicidade. Quem já viu esse filme? A maioria já viu esse filme. E quando a gente fala sobre felicidade, ou sobre feliz, a gente está falando sobre um conceito que é mais humano do que bíblico. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso daqui. Porque quando a gente fala sobre felicidade, se a gente for para o dicionário, a gente vai ver que felicidade ela vai ser traduzida como uma condição, um sentimento que está muito ligado à satisfação. E diante disso, se a pessoa ela está ali vivendo um momento de satisfação, onde ela não tem nenhum tipo de sofrimento, de dor, a pessoa vai dizer assim: estou feliz. Eu tenho certeza que a maioria já viveu, já sentiu, já pensou esse tipo de coisa. Estou vivendo um momento bom na minha vida, estou feliz demais. Aí vem algo que é isso que ficou mexendo no meu coração quando eu estava pensando sobre esses textos. O que Deus tem para nós? Olha que pergunta. O que Deus tem para nós é felicidade? Essa é uma grande pergunta. Talvez você já pensou, talvez você já até respondeu essa pergunta. Eu vou responder para você da maneira correta. Deus não tem para nós felicidade. Ele tem muito mais do que felicidade. Então, se a gente ficar trabalhando na esfera da felicidade, você vai estar limitando aquilo que Deus quer fazer. E, na verdade, você vai estar colhendo ou desfrutando muito abaixo daquilo que Deus quer te dar. Por quê? Vou repetir, a felicidade, ela está condicionada a outras coisas. Como eu falei, a pessoa está satisfeita, está numa boa, está felizão, vamos dizer assim. Está tudo dando certo na vida dela. Aí, de repente, aparece um problema. Aparece uma notícia ruim. O que acontece com aquela felicidade? Vai embora. Ela desaparece, ela some. E eu tenho pensado muito sobre essas coisas, muito. Aconselhando pessoas e às vezes pessoas vêm trazendo situações para mim e eu tentando ajudar as pessoas. Sabe o que eu tenho observado? E isso, assim, é uma conclusão.
As pessoas estão vivendo a vida igual aquele filme, A Procura da Felicidade. Aí talvez você pode estar pensando assim, peraí, pastor, então, que negócio é esse? Então eu não posso buscar a felicidade? Eu não posso ir atrás da felicidade? Olha só, se a gente estiver pensando no conceito dessa maneira, a gente vai estar indo atrás da coisa errada. Isso faz a gente pensar sobre muitas coisas. E as pessoas estão gastando a sua vida procurando felicidade. E aí, eu vou dar alguns exemplos aqui, depois eu vou tentar explicar. Tomara que eu consiga explicar. Para ninguém ficar enganado no que eu quero passar aqui. Por exemplo, existem pessoas que pensam da seguinte maneira: quando eu conseguir tal serviço, eu vou ser feliz. Tem pessoas que pensam assim: quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar aquela pessoa, eu vou ser feliz. Quando resolver determinado problema que está acontecendo na minha família, eu vou ser feliz. E as pessoas vão vivendo e condicionando as coisas dessa maneira. Vai direcionando as coisas dessa maneira. Sabe o que isso vai produzindo? Isso vai produzindo pessoas decepcionadas, frustradas e, acima de tudo, cansadas. Por quê? A pessoa que direciona da seguinte maneira: quando eu conseguir tal emprego, eu vou ser feliz. Às vezes a pessoa vai conseguir o emprego, vai se esforçar, vai batalhar, aí conseguiu aquele emprego, conseguiu aquele salário. Sabe o que ela vai descobrir depois que ela conseguir aquilo? Que aquela felicidade que ela desenhou não estava naquilo. Aí o que ela vai fazer? Ela vai direcionar de novo para uma outra coisa. Isso acontece com quem? Com a grande maioria das pessoas. Aí a pessoa vai, busca, encontra. Se decepciona, se frustra, vai atrás de outra coisa. Por quê? Suponhamos. Vou criar uma situação aqui dentro da questão do emprego. A pessoa encontrou o emprego que ela buscava, sonhava, com aquele salário, com aquelas condições e tal. Foi lá. Aí, o emprego chegou, o salário chegou, a condição chegou e ela vai desfrutando daquilo. Só que as condições mudam, as coisas mudam. A pessoa pode ser demitida, o chefe pode mudar. Às vezes tinha um chefe que era muito bom, aí muda o chefe, já cria um ambiente terrível naquele emprego. Aquilo que era felicidade deixa de ser felicidade. E ela começa a falar assim: eu tenho que ir agora atrás de outra coisa. Isso acontece em diversas áreas, situações. Tem pessoas que acham que quando ter determinado carro vai ser feliz. Tem pessoas que acham que quando conseguir comprar aquela determinada casa vai ser feliz. Tem pessoas que acham que quando eu conseguir comprar um sítio para me morar na roça, está na moda isso. Ela acha que vai ser feliz. Meu irmão, em todas essas coisas, não tem nada errado em você em querer ter um bom emprego, um bom salário, um bom carro, uma boa casa, um sítio para você morar na roça. Está tudo certo. Sabe o que está errado? É a gente achar que a gente vai encontrar a felicidade nisso. Não está nisso. É por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aqui de bem-aventurados. Essa palavra, ela vai ter uma raiz
no Antigo Testamento, que é Ashrei, e vai ter outra raiz no Novo Testamento, que eu tenho que consultar ali, esqueci o nome da palavra no grego. Mas, essa palavra, ela está dizendo o seguinte: o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquela pessoa que ela está numa condição, numa posição para com Deus, que é no caminho certo diante de Deus. Isso muda tudo. É por isso que eu falei, se a gente buscar achar que Deus quer dar para a gente felicidade, a gente está pensando muito abaixo do que Deus quer dar para a gente. Presta atenção. Bem-aventurado, guarda isso no seu coração. Bem-aventurado é aquilo que Deus te criou para você ser. Deus, olha o que eu vou dizer. Deus não te fez para você ser feliz. Deus te fez para você ser bem-aventurado. A felicidade nesse conceito que a gente vive e entende, que as pessoas falam, ela é passageira. Ela desaparece igual neblina e rápido. Então, o conceito de Deus é: anda comigo perto de mim, eu tenho um lugar para você perto de mim, e perto de mim você vai ser bem-aventurado. É isso. Aí, vamos pensar agora, por que Deus está certo, a palavra de Deus está certa, e todo o resto está errado, nesse sentido, ou nesse conceito. Nós estamos falando da vida humana aqui, ó. Da vida das pessoas. Quem criou a vida humana? Foi o Senhor Deus. Quem que entende da vida humana? É o Senhor Deus, o Criador, exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele pensou na sua vida, Ele sonhou com a sua vida, Ele projetou a sua vida. E quando Deus projetava, pensava em você, como diz lá o Salmo 139, quando Ele via você ainda na barriga da sua mãe, sendo gerado ali, Deus pensava em você assim: aquele ali vai ser bem-aventurado, aquele ali vai andar na minha presença, aquele ali vai andar no meu caminho, vai desfrutar de tudo que eu tenho para ele. Vamos pensar lá no começo. Vamos pensar no começo, o primeiro casal, Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram criados em qual dia? No sexto dia, correto? Sexto dia. Então, primeiro dia, Deus foi lá, disse, haja luz, aquele negócio todo, e no segundo dia, no terceiro dia, e Deus foi falando. Quando chegou no sexto dia, Deus foi e criou o homem. Formou o homem do pó da terra, soprou na narina dele, e ele passou a ser alma vivente. Não é assim que a palavra fala? Gênesis, perfeitamente. No sexto dia. Aí depois que ele formou o homem, no sétimo dia, a Bíblia fala que Deus descansou. Aí vem uma outra pergunta importante. Deus descansou porque ele estava exausto, porque ele estava cansado, porque ele trabalhou demais para fazer tudo, o universo inteiro? Você acha que foi por isso? Não, com certeza não. A Bíblia fala em Isaías que Deus não se cansa. Então, quando está falando que Deus descansou, Deus ali, ele estava desfrutando, contemplando tudo o que ele tinha feito, e que ele mesmo avaliou e falou assim: é bom, isso é bom,
E isso é bom. Então, Deus criou tudo. Depois, no sexto dia, Deus cria o homem. Depois, no sétimo dia, Deus descansa no sentido de estar desfrutando, contemplando tudo que ele fez. E quem estava junto com Deus para desfrutar e contemplar tudo que ele fez? O homem. Aí eu te pergunto, Adão, naquele momento ali, ele era bem-aventurado, sim ou não? Sim demais, né? Sim demais. Ele estava no melhor ali, desfrutando da criação 0 quilômetro, tudo novinho ali, ó. E ainda estava com Deus, na presença de Deus, ouvindo o Senhor. Meu irmão, que maravilha. Agora vamos pensar um pouco sobre o problema. Aí aconteceu um problema. Deus disse para o homem que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no centro do jardim. Ele não podia comer. E a serpente miserável apareceu, enganou Eva, e Eva comeu, ofereceu para Adão, e Adão também comeu. E aí ele teve um problema grande. Porque Deus tinha falado assim, do dia que você comer, certamente você vai morrer. E essa morte, ela é física, mas primeiramente espiritual. Vamos pensar sobre isso. Tínhamos um problema. Quem criou o problema? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem que criou o problema. Deus avisou para ele, ó, não come. Aí ele comeu. Quem criou o problema foi o homem. Existem pessoas, presta atenção nisso, existem pessoas que acham que Deus, ele é um Deus distante, que abandonou a humanidade, que ele está deixando, vamos dizer assim, o pau quebrar aqui, está lá só acompanhando de longe, que ele abandonou essa terra. Tem gente que fala que o inferno é aqui, tem essas bobagens tudo aí. Se a gente olhar biblicamente falando, a postura de Deus é exatamente o contrário. Quando o homem pecou, Deus continuou sendo quem ele era, em tudo. Então, por exemplo, a serpente recebeu o castigo dela, a mulher recebeu o castigo dela e o homem também recebeu o castigo dele. Ou seja, todo mundo que estava envolvido no problema recebeu o seu castigo. O que isso mostra? Que Deus, ele acompanha tudo que está acontecendo com a gente. Depois, a Bíblia fala que quando o homem e a mulher pecaram, eles estavam nus. E assim que eles pecaram, eles começaram a perceber que estavam nus. Antes eles não percebiam. A vergonha deles. E a Bíblia fala que Deus fez para eles túnicas ou vestes com peles de animal. Ou seja, sabe o que isso vai mostrando? Que quem criou o problema foi o homem. Mas Deus agiu rapidamente para resolver o problema que o homem criou. Aí vamos voltar agora para a questão do bem-aventurado. O problema que foi criado era um problema espiritual. Guarda isso. O problema era um problema espiritual. E a humanidade toda, inclusive nós, herdamos esse problema espiritual. Aí vamos lá.
nós temos um problema espiritual, que é o pecado que nós herdamos de Adão. Sabe qual que é o erro grave que as pessoas cometem? Querem resolver um problema espiritual de maneira natural, ou material, ou carnal. Se o problema é espiritual, a resolução também é espiritual. É isso, querido. Então, quando Jesus, ele pega essa palavra bem-aventurado, e ele fala assim, bem-aventurado, ele começa o sermão dele, o sermão do monte, falando assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está apontando um caminho, ele está dando um mapa para a gente encontrar a resolução do nosso problema. Ele está dizendo assim, o problema é espiritual e a resolução também é espiritual. É isso que ele está dizendo. O que a gente vê as pessoas, como eu comentei, quando as pessoas começam a direcionar a sua vida para encontrar felicidade em uma casa, em um relacionamento, em dinheiro, em fama, em uma viagem, seja o que for. As pessoas estão querendo resolver um problema que está dentro delas, que é espiritual, de uma maneira material. Isso vai dar certo, sim ou não? Não. Isso não vai dar certo. Quando Jesus ele começa o seu sermão do monte falando assim, bem-aventurado, ele vai começar a falar de coisas espirituais. Ele vai falar assim, pobres de espírito, aqueles que choram, os mansos. Ele vai falar de coisas espirituais. Ou seja, ele está falando sobre pessoas que não estão apenas passando por um momento ali de felicidade. Ele está falando sobre pessoas que estão numa nova condição espiritual. Pega isso. Ou seja, se eu quero encontrar aquilo que Deus tem para mim, o que Deus tem para cada um de nós é que a gente vai ser bem-aventurado. Amém, querido? Bem-aventurado. Então, se eu quero ser bem-aventurado, eu tenho que resolver primeiro o meu problema espiritual. Deus colocou a resolução desse problema espiritual em uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus. Olha aí. Eu acho que nem precisa de eu pregar, você já sabe tudo já. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho. Eu estou tentando ir devagar para mim não passar um entendimento errado do que eu estou querendo passar aqui. Então, agora, quem é essa pessoa bem-aventurada? É aquela pessoa que está em aliança com Jesus, querido. Agora, deixa eu voltar aqui para o texto. Quando Jesus ele vai falando ali no Sermão do Monte sobre essas bem-aventuranças, ele vai falando sobre coisas que parecem que não combinam. Então ele fala assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Fica parecendo que é um negócio meio assim, não pode ser. Como que uma pessoa que está chorando, ela vai ser bem-aventurada? Percebe? É exatamente aqui que está o problema. Se a gente começar a associar o bem-aventurado com felicidade, a gente não vai conseguir entender. Por quê? Uma pessoa que está chorando é uma pessoa que está tendo algum tipo de problema, algum tipo de frustração, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Então a pessoa logo pensa assim, não, isso está errado, Jesus falou um negócio aqui que não tem muito sentido. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados? Então se eu traduzir assim, felizes os que choram, porque serão consolados. Não, se eu estou chorando, eu não estou feliz.
Olha o que Jesus estava dizendo ali no mapa. Ele tá desenhando um mapa aqui para a pessoa ser bem-aventurada, para a pessoa encontrar Deus, para encontrar a resolução do problema que foi criado lá no Éden. Ele está dizendo o seguinte: olha, não é uma questão de você viver de acordo com as circunstâncias, é uma questão de você estar em Deus. Se você está em Deus, olha, presta atenção, é isso que Jesus está falando assim, ó. Se você está em Deus, não tem problema se por acaso, ao seu redor, você está vendo um tanto de injustiça. Se você está em Deus, não tem problema se por acaso você está vivendo um momento na sua vida que está te fazendo chorar. Isso não muda o fato de você ser bem-aventurado ou não. Meu irmão, isso coloca a gente numa condição, por isso que eu falei, muito acima dessa questão de felicidade que as pessoas valorizam tanto. Mas é muito acima mesmo. Bem-aventurados. Então, eu fiquei pensando, tem uma pergunta que o pessoal fala assim: bem-aventurados, que espécie é essa? Onde eles vivem? O que eles comem? O que eles fazem? E eu fiquei pensando, e não é que esse bem-aventurado, ele é uma espécie diferenciada, rara. É uma espécie celestial, né, pastor Denilson? É uma espécie celestial. Onde que os bem-aventurados vivem? Eles vivem perto de Deus. Amém, queridos? Os bem-aventurados, eles vivem perto de Deus. O que os bem-aventurados comem? Eles comem do pão da vida. É disso que eles se alimentam. Por quê? Quando Jesus falou assim, João capítulo 6, acho que é versículo 35, Jesus falou assim, ó: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome e não terá sede. Claro que isso é uma metáfora, gente. Claro. Uma pessoa que come pão, ele consegue matar a sede? Sim ou não? Então, se Jesus falou assim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome e nunca mais terá sede, ele está falando sobre algo espiritual, claramente. O bem-aventurado, querido, é aquele que se alimenta de Deus. Ele tem uma posição diferente das outras pessoas. Ele é uma espécie rara. Claro que ele é. Aí vamos fazer agora uma pergunta, vocês vão me ajudar respondendo, por favor. O bem-aventurado, ele tem derrotas na sua vida? Sim ou não? Sim. Tem derrotas na sua vida. E o que não é bem-aventurado, ele tem derrotas na sua vida? Sim ou não? Sim também. Só que eu tenho aprendido uma coisa. O bem-aventurado, ele vai dizer assim, ó. Guarda essa frase. Nenhuma derrota me derrota. Por quê? Porque eu sou mais que vencedor em Cristo. Eu vou ter derrotas? Claro! Vou ter derrotas? Várias. Mas não é sobre ter ou não ter derrota. É se aquela derrota vai derrotar aquela pessoa. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que não compreendem isso. Elas não são bem-aventuradas ainda. E às vezes tá indo tudo certinho na vida da pessoa. Tá tudo maravilhoso.
Aí, de repente, aparece uma derrota. Uma situação terrível, triste, difícil. Existem muitos casos que aquela pessoa, a vida dela desmorona, acaba. A pessoa não consegue mais se erguer. A condição que Deus quer nos colocar, a condição de bem-aventurados é a seguinte: independente do que aconteça na sua vida, nenhuma derrota vai te derrotar. Meu irmão, é por isso que eu estou dizendo, isso é muito, muito mais elevado do que felicidade. Está muito acima disso. Por exemplo, Jó era um homem bem-aventurado, querido. Jó era um homem bem-aventurado. Por quê? Jó teve derrota na vida dele? Gostei da resposta. Todas. Ele teve todas as derrotas. Todas, em todos os sentidos. Em família, em saúde, em riqueza. Ele perdeu tudo. Isso derrotou ele? Sim ou não? Não, querido. É aqui que está a chave. As várias derrotas que ele teve e, em sequência, não foram capazes de derrotá-lo. Agora, vou perguntar agora de novo. O bem-aventurado, ele tem conquistas na sua vida? Sim ou não? Sim. E aquele que não é bem-aventurado, ele tem conquistas na sua vida? Sim ou não? Sim também. Olha aí. Só que existe uma diferença também com relação às conquistas. Com relação às derrotas, vocês já viram qual é a diferença. Com relação às conquistas também. Então, guarda essa frase. Outra frase para você guardar. O bem-aventurado diz assim: nenhuma conquista me conquista. Por quê? Porque ele já foi conquistado por Jesus. Então, nenhuma derrota me derrota. Sou mais que vencedor em Cristo. Nenhuma conquista me conquista. Eu já fui conquistado por Jesus. Meu irmão, aqui também é sensacional. Por quê? Aquelas pessoas que não são bem-aventuradas, elas vão colocando a sua alegria, a sua felicidade, vamos dizer assim, em conquistas. Isso vai enchendo o coração delas. E ela vai achando que a vida está resumida naquilo, está direcionada naquilo. Então, por exemplo, às vezes ela conquistou algo que ela sonhava. Às vezes ela trabalhou 20 anos para conquistar algo. Aí, quando ela conquista aquilo toma o coração dela, ela só tem olhos para aquilo passa a ser para ela um ídolo. Começa a receber a adoração, a atenção daquela pessoa em tudo. O bem-aventurado não. O bem-aventurado, ele pode ter conquistas, não só pode, como vai. Vai ter e várias. Vai conquistar por quê? Porque Deus vai abençoá-lo, querido. Só que essas conquistas não vão roubar o lugar de Deus no coração dessa pessoa. Por quê? Porque ela é bem-aventurada. Ela já encontrou esse caminho maravilhoso. Ela já está nessa condição. Meu tempo está acabando. Eu fiquei procurando, eu estou encerrando. Eu fiquei procurando uma palavra para tentar resumir. Uma palavra é difícil. Uma palavra para resumir o que é ser bem-aventurado. Porque se eu pegar, por exemplo, eu peguei aqui a descrição de vários teólogos. Cada um deles tem uma definição para isso. Alguns, por exemplo, falam assim, mais que felizes.
É legal? É, eu acho ótimo também. Mais que feliz, ou seja, está acima de feliz. Alguns falam que é uma condição de plenitude e satisfação em Deus. Também achei ótimo. Pessoa bem-aventurada, ela tem uma condição de plenitude e satisfação em Deus. E a palavra que eu achei melhor, sabe qual foi? Resolvido. Uma pessoa que é bem-aventurada é uma pessoa resolvida. Em que sentido? Em todos. Em todos. Meu irmão, isso é tão poderoso que isso às vezes até incomoda. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele vai falando daquilo que ele vivia, das experiências dele, de como ele enxergava a vida, às vezes é desafiador para a gente compreender o que ele está dizendo. Porque eu tenho certeza de uma coisa. O apóstolo Paulo, ele era verdadeiro, convicto naquilo que ele estava falando. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Quando Paulo fala assim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que Paulo estava dizendo? Isso incomoda algumas pessoas. O dia que eu morrer está tudo certo. Eu não tenho problema com isso. Tranquilamente. Mas isso é verdade. Isso é tão verdade que as pessoas têm dificuldade para compreender isso. Porque ele cria totalmente naquilo que ele estava pregando e ensinando. Ele estava dizendo o seguinte, ó, o dia que eu morrer, eu vou estar indo para uma condição melhor da que eu estou hoje. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus tem para mim fazer. E aí vai. Exatamente. Mas agora, vamos pensar nesse ponto. Existem outros vários. Você acha que as pessoas conseguem lidar bem quando a gente fala sobre morte? Não conseguem. É um desafio. É pesado. Meu irmão, eu não estou dizendo aqui, por favor, me entenda. Eu não estou dizendo aqui que quando a gente, por exemplo, tiver uma perda na nossa família, a gente não vai ficar triste, não vai chorar. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, uma pessoa que é servo do Senhor, fiel a Deus, salvo em Jesus, quando essa pessoa, ela, vou usar a expressão que Paulo usa, quando essa pessoa dorme aqui, ela está com o Senhor, querido. Isso não pode ter dúvida no nosso coração sobre essas coisas. Eu gostaria de encerrar. Eu vou te convidar para ficar de pé, nós vamos orar. Então vamos fazer.